Muito bem, estamos aqui direto dos estúdios da Ecotic Nova, o maior evento de inovação, tecnologia que une Maringá e Londrina. Eu vou falar agora com a Débora Saldanha, ela que é palestrante nacional, professora. Ela hoje é head de inovação no Clube Atlético Mineiro, mas já teve passagem pelo Curitiba, pelo Grêmio, pelo Londrina e está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho mais sobre hype, sobre tendências. Seja bem-vinda, Débora. Eu que agradeço aqui o convite para estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouquinho desse assunto que é tão bom, né? Tão desafiador também, principalmente. Exatamente. Acho que você falou uma palavra muito bem acertada. É muito desafiador. É muito desafiador. E para começar com esse desafio, eu queria fazer uma pergunta para você. Como a gente consegue identificar que uma tendência não é só fumaça, mas é uma oportunidade de fato? Legal. Eu sempre digo assim, a gente tem que olhar muito o comportamento das pessoas. Se está mudando a realidade do comportamento, se as pessoas estão adotando tal ferramenta, né? E também os caminhos que estão se construindo, porque inteligência artificial agora tem muita gente que ainda está batendo em cima, dizendo que não, enfim, indo para um lado muito ruim, e a gente está mostrando realidades muito diferentes. A gente tem muito o que aprender, mas já está ganhando muitos resultados com inteligência artificial. Então, acho que é muito assim, comportamento das pessoas, as culturas, contextos que estão inseridos e entender se faz sentido para você, para o seu negócio. Porque às vezes não é só fumaça em determinados setores. Às vezes no futebol, que é o meu negócio, para mim faz sentido alguma nova realidade, por exemplo, realidade aumentada, Uhum. né? Para a equipe, para os jogadores, é legal, beleza. Mas será que para um outro setor vale a pena? Será que é uma realidade que precisa ser implementada? Então, acho que é isso: comportamento das pessoas, se estão utilizando ou não aquela ferramenta, e principalmente o contexto em que se está inserido. Eu acho que você falou um negócio muito legal da realidade aumentada, porque eu acho que até se equipara um pouco com aquela questão do metaverso, Exato. que são coisas que foram prometidas, que entraram numa linha de inovação, de hype, de tendência, mas que de repente não apresentaram o resultado que era esperado. Exato. Você teve algum aprendizado lá no Atlético ou nos outros clubes que você passou, a respeito de ferramentas, ou, funcionalidades, algo que foi prometido, que entrou como uma tendência, como um hype, mas que não entregou um resultado que deveria ser entregue ou não? A gente pode falar, acho que o mais da minha realidade que a gente enfrentou foram as NFTs, né, Uhum. as NFTs, mas eu acho que elas foram exploradas de forma muito diferente do que elas são realmente. Então, não só no futebol, em outras realidades, mas no mundo inteiro, a gente viu clubes que tentaram implementar essa questão de NFT. A gente tentou, quando eu estava no Grêmio já, a gente estava estruturando e entendendo ainda se era fumaça, se era algo para ficar. E quando a gente fala de blockchain, criptomoeda, cada ano é uma realidade, né, cada ano tá no hype, tem ano que baixa, mas acho que esse é um principal projeto que eu não vi um grande clube, principalmente no Brasil e até fora, que conseguiu de fato entregar uma inovação que gerasse valor para o torcedor. Foram um ou outros cases muito específicos, mas que não tiveram sequência. Uhum. Então, para mim, eu acho que foi mais essa questão de fumaça. Porém, como eu falei, eu acho que a forma como foi trabalhado foi errado. Se a gente trabalha em colecionáveis digitais, Entendi. e não o termo NFT, e não falar em blockchain, para uma realidade de um torcedor, não só futebol, que não entende de criptomoeda. O torcedor não sabe, Uhum. e não é só o torcedor, a realidade da maioria das pessoas, elas não Ele não vê entendem, não valor se naquilo, aprofundam. né? Exato, então, acho que a forma de comunicar isso vai muito também. Entender um hype, entender, de novo, contexto, como que você vai comunicar, para quem você está gerando valor. Esse é o ponto principal, sabe? E aí eu acho que isso foi um dos pontos que a gente ainda não conseguiu, tanto quanto estratégia, quanto com empresas que conseguisse entregar o que a gente queria, porque tem empresas muito boas que geraram, por exemplo, criaram NFTs ou criaram projetos Uhum. para grandes empresas. Por exemplo, tem um projeto da Campari muito legal que eles criaram. A gente foi atrás da empresa para tentar trazer para nossa realidade, mas a realidade do futebol é muito diferente. Eles não conseguiram, infelizmente, entregar algo, sabe, específico do que a gente queria para o nosso público, para o nosso torcedor. Então acabou não dando certo. A gente teve que, né, segurar um pouquinho, Recuar. recuar. Então, pelo que eu entendi, e eu acho que ficou muito claro, é que não basta você identificar uma tendência, um hype, mas você precisa saber como comunicar aquilo, como Exato. gerar conexão Como para gerar aquilo conexão? emplaque. Exato, acho que essa palavra é a principal, como gerar conexão,
sabe? Como que a gente vai conectar isso, comunicar, conectar, tornar melhor a vida de quem a gente está entregando, né, a solução, se é o torcedor, se é o cliente, se é o colaborador, se é o atleta, enfim. Então, essa é a palavra. Se eu não souber como, de fato, estrategicamente, eu vou usar essa tecnologia, essa ferramenta, né, esse momento do hype ali, o que for, para, como você falou, se eu não souber fazer essa conexão, vai ser muito difícil que isso consiga ter a sustentação a longo prazo. Você falou uma coisa muito legal, porque tendências não tem a ver simplesmente com tecnologia, mas tem a ver com pessoas, né? Exato, porque é isso que eu tô falando, se Uhum. tudo, né, inovação eu sempre bato, inovação não é tecnologia, porque as pessoas quando a gente fala, acho que a Tá tecnologia ela muito é a ligado, né? ferramenta, tá ligado, Uhum, não tem como, a maioria hoje em dia você fala de uhum. inovação, você tá intrinsecamente você tem uma ferramenta de tecnologia por Isso. trás, não tem como. Porém não é só isso, né, o que vai movimentar, seja quem tá, dirigindo a tecnologia e seja para quem vai receber na Consumindo, ponta, né? consumir, a gente tem que estar pensando nessa conexão. Uhum. Então, é isso que eu falo, essa sustentabilidade de projeto, de processos, de entrega de valor, porque inovar é você gerar valor para alguém, né? Ou para um indivíduo ou para um grupo. Então, esse processo, se for só pelo hype e não tiver essa conexão, é muito complicado de você conseguir. Então existe um risco de você seguir uma tendência só porque ela tá em hype. Sim, com certeza. O risco de você não estar tão bem conectado com aquilo, como eu falei na palestra, de não fazer sentido para o teu cliente, para o teu negócio, e aí ele vai te achar oportunista. A gente tem muitos exemplos disso, de empresas que quiseram entrar no hype, seja via posts de redes sociais, que acho que é o que mais acontece, Uhum. seja com tecnologias que não fizeram sentido. Né? Então, neste momento, você aí é tido como oportunista, como desconectado da realidade. Então, tem que ter cuidado, sabe? Eu acho que é sempre pessoas em primeiro lugar, pensando como você gera valor e como você consegue conectar. Independente se é tendência, se é hype, acho que qualquer projeto, né? Isso faz muito sentido, né? Porque no final das contas, toda a tendência, toda a inovação, todo o hype é para atingir um resultado de valor para aquele que vai consumir, né? Que são pessoas. Exato. Basicamente são E isso. aí você traz essa questão, porque a gente sempre vai tentar pensar num hype, na nova tecnologia para gerar negócio. Não tem como, para gerar receitas, né? No futebol, é que nem eu falei também, a É gente muito zero no é futebol. muito exato, a gente precisa complementar, tem muito, né, a gente quer o torcedor quer contratar os melhores, quer trazer o Messi, né. Então, como que a gente faz isso? E ainda bancando os grandes que a gente tem. Então, querendo ou não, a gente precisa pensar nisso. Mas se você não gerar uma conexão, por exemplo, que a gente dos NFTs, vamos pegar o exemplo que não deu muito certo, dos NFTs. Se você gerar essa conexão de por quê, para quem, como, é aquelas perguntas básicas, sabe, de projetos. A gente tem que ter essa conexão, esse entendimento no meu contexto, na minha realidade, né, do caminho porque aí aos poucos você consegue encontrar. Vou dar um exemplo ali que eu até falei na palestra, quem não pôde ver, tá no meu LinkedIn, nas redes sociais, que é o show de luzes do celular. Isso. Hoje eu já consigo a gente começou, né, a levar o show de luzes no aplicativo do Galo, então o torcedor ele só tem que dar um ok e Uhum. participa da festa, no momento que ele é por frequência sonora, então no momento que a gente ativa o som e o torcedor que deu ok, a lanterna começa a Ele fica piscar. com o celular Ele levantado fica com o assim. celular e a lanterna fica piscando nas batidas que a gente fez na música, é muito legal. E aí agora isso surgiu, claro, eu até comentei uma ideia aquela questão do show de luzes do Coldplay, mas é muito caro aquelas pulseirinhas e tem muita coisa envolvida. Eu falei: "Não, vamos fazer uma forma mais fácil? Vamos tentar pensar como a gente faz de uma forma mais fácil". E aí a gente fez, e a gente começou a fazer despretensiosamente, pela questão do engajamento, de, engrandecer a festa. Hoje a gente já consegue, trazer parcerias e marcas que querem fazer parte disso, E querem falar: "Estou patrocinando essa ação". E qual foi o maior impacto que isso gerou? Foi receita? Foi, os torcedores começaram a se associar mais? Qual que foi o maior impacto que isso gerou? O maior impacto é na associação, é no engajamento do torcedor ali, Uhum. ele se sentir parte da festa. Então, quando a gente fala, a gente alerta nos telões, enfim, a gente fala: "Olha, pega teu celular agora, dá o aceite", enfim. E quando ele se sente parte disso, né, vibrar, e é muito legal, porque quando acaba o estádio, assim, vem abaixo quase, a galera gritando. E hoje já está trazendo receita. Então, uma nova receita que surgiu
de uma oportunidade que teve, né? A questão do hype do show da Do pulseira do Coldplay. Coldplay, e a gente soube direcionar para outro caminho. Por isso que eu digo, nem sempre num primeiro momento, aquele hype, ou aquela ferramenta, ou aquela ideia vai gerar um resultado financeiro. Mas aos poucos você vai conseguindo entender que você pode gerar valor. E aí as marcas, os patrocinadores, as parcerias acabam acontecendo. Eu ia até perguntar em relação a isso, né? Como que a gente consegue pesar se aquela ação que a gente vai tomar é uma ação ousada, que não vai de frente com uma ação responsável, sabe? Será que aquilo vai realmente, de fato, gerar resultado ou é só uma ação ousada? Como que a gente consegue pesar isso? Então, se você for pensar, vamos focar no show de luz. Se você for pensar que hoje a maioria dos estádios fazem, né? Eles apagam as luzes e o torcedor já pega o celular e já liga a lanterna. A lanterna. Para Assim, fazer pra que aleatório. Aleatório. Para que eu vou fazer um show de luz se já faz isso? Então, na verdade, a ousadia, no meu entender, essa questão de vamos fazer diferente. E todo mundo pergunta, mas é por Wi-Fi, é por inteligência, é por internet? Não. Então, a ousadia já está numa forma de fazer diferente. E, principalmente, a gente nunca sabe se o torcedor vai participar. Porque nem sempre são os mesmos que estão no estádio. Né? Nem sempre. Por exemplo, também, ontem no estádio, estava cheio, né? Vamos dizer assim, estava quase lotado. Em outro jogo, tinha 20 mil pessoas. E deu muito bom, porque entrou quase as 20 mil entraram no tempo certo, e mesmo assim foi lindo. Então, assim, eu acho que a ousadia está nisso, assim, de fazer diferente, claro, a gente precisa, cada vez a gente tem que esperar o torcedor dar o aceite, então sabe, fazer realmente, entender se o torcedor vai comprar a ideia ou não. Então, a gente foi muito ousado nesse sentido, respeitando o que o torcedor já tinha como comportamento. Então, lembra que eu falei que inovação vai muito de comportamento, o hype? Então, a gente já tinha esse comportamento de ligar a lanterna. Por que não deixar mais bonito? Por que não fazer ele mais ainda dentro? Legal. E o mais legal, agora eu lembrei que eu acabei não falando na palestra, só quem vai escutar aqui agora vai saber. A gente consegue, no final do show de luzes, a gente faz um sorteio de camisa oficial e tal, e a gente entrega in loco, no estádio, na hora. Então, isso que é o mais legal, porque as pessoas participam, claro, pelo show, mas elas também têm a recompensa no final, porque eu sei exatamente onde ele está, com a integração de dados, com tudo. Entendi. E aí a gente até tem, a gente fez no último jogo, a gente foi lá, entregou a camisa, já fizemos 2 ou 3 jogos assim com esse. Então, sabe, fazer o torcedor, além de participar do espetáculo, ainda ter essas recompensas a mais. Que é o que eu vou ganhar com isso, né? Exato, o que eu vou ganhar com isso. Que querendo ou não, sempre tem. Uma das primeiras coisas que você falou durante a sua palestra é que para que você possa analisar se você vai seguir aquele hype ou não, se é um comportamento Exato, legal, né? Exato. É isso, porque senão, por exemplo, que nem eu falei, o metaverso, que todo mundo falou que ia fazer a reunião no metaverso. Isso. Microsoft lançou, um monte Quem de gente. fez? O próprio Zuckerberg lançou e fez. Alguém fez? Você viu alguém fazendo? Eu... Nunca. Então, assim, por quê? Porque não era, as pessoas, primeiro, quem que gosta de participar em reunião online ainda aparecer? Até veio nessa pegada de, não, você vai criar seu avatar, não sei o quê. A gente não tem tempo para isso. Eu não vou ter tempo para pegar um avatar, criar, sabe? Acho que, então é muito assim, de comportamento das pessoas, como que elas participam das reuniões hoje em dia. E pós-pandemia ainda, que você não precisa ligar a câmera. Então, assim, acho que, sabe, é estudar esse comportamento, né? E gerar valor. Gera valor em que sentido fazer uma reunião no metaverso, sabe? Então, eu acho que isso, eu coloquei várias perguntas, mas a primeira sempre vai ser comportamento das pessoas. Legal. Para caminhar para o encerramento, Débora, eu queria falar um pouquinho sobre a ferramenta que você apresentou ali, que o Atlético está utilizando, porque eu gosto muito de tendências, gosto muito de inovação, mas eu gosto quando tudo isso está atrelado com inteligência. Exato. Quando você mostrou ali que vocês começaram a analisar os perfis dos sócios torcedores, né? O torcedor sofá que você falou, torcedor do sofá, o pé quente. O pé quente, né? Como que você vê a tecnologia que vocês aplicaram, inovando, aproveitando um hype e ao mesmo tempo trabalhando com inteligência? Qual resultado isso gerou para vocês? Então, bom, já vou falar do resultado antes, né? A gente conseguiu em 4 meses, depois que a gente integrou inteligência artificial, inteligência de dados, 7 milhões de reais em 4 meses. Seja
em não perdendo o sócio-torcedor, porque o que acontece? A gente já atuou em 2 frentes. Já atuou com o sócio-torcedor, para ele não deixar de ser sócio, então a gente começou a mapear os perfis de sócios e entender o que mais ele busca ele a se manter a ser sócio. Então, Qual a motivação isso, dele, qual a né? motivação dele. Então, o torcedor do sofá é aquele sócio que não vai quase ao estádio, porque ele não mora longe, ou ele, enfim, não vai ao estádio, mas ele é sócio por algum motivo. E aí a gente começou a tentar buscar essas informações e começou a falar com ele sobre isso. Olha, se mantenha sócio, você tem benefícios, você tem descontos. Geralmente ele está muito atrelado a descontos de parceiros, enfim. Uhum. O torcedor pé quente, a gente percebe que ele é aquele que vai quase todos os jogos. Então, e aquele que. Aí a gente começou a Que estruturar. tá mais vitórias. Mais vitórias e que está muito presente na Arena MRV. Então, a gente, com ele, a gente fala sobre isso. Ó, quantas vitórias você foi, que o time, né? Ou não ganhou, mas empatou, você foi importante. Depois tem aquele torcedor que tem muitos filhos ou tem muitos dependentes, que às vezes é o avô, enfim, a prima, enfim. Uhum. A gente fala com esse cara falando, olha, mantenha o seu sócio para você ter o desconto para tua família. Uhum. Então a gente começou a criar esses perfis. A partir daí, a inteligência artificial, a inteligência de dados, nos trouxe a hiperpersonalização. Maravilhoso. Que hoje é um ativo principal que eu digo que a gente sensacional. precisa olhar. Que Muito. é você comunicar com esse cara direto, com essa pessoa. Então a gente manda para ele os dados. O cara que gosta mais da economia, tem o Gerando Economia, né? Que é o gerador de economia, que ele compra camisa, ele vai ao estádio, ele pega lá o cashback. Quando tá com desconto, Tá alguma com coisa assim? Isso. Aí a gente manda, você já economizou? Teve um que ele economizou R$5.000 no ano com o sócio torcedor dele. Do tanto que ele fez de compra, de camisa, de clube, de ingresso. E aí, quando você manda esse número pro torcedor, exatamente com a realidade dele, se ele pegar notinha por notinha, ele vai saber que foi Mais esse uma valor. vez, comunicação, né? Comunicação. Então, assim, isso foi muito legal. E sem inteligência artificial, seria muito mais trabalhoso, sabe? Porque, Moroso. exato. A inteligência nos ajuda a identificar esses perfis, com base em todos os dados, e aí depois ajuda a comunicar. Porque daí eu consigo criar uma régua, então a gente tem uma régua de 90 dias, antes dele deixar de ser sócio, para todos os perfis, onde a gente vai soltando as pílulas de comunicação para ele. Olha, você faz parte do clube, você está conosco, não sei o quê. Então, e aí a gente vai mantendo. E com isso a gente teve um aumento de 40% de retenção de sócios. E como que é o background de vocês ali, do time de trabalho, para fazer essas ações? Então, a gente tem, eu faço parte da diretoria de tecnologia hoje, então a gente tem o diretor de tecnologia, tem o gerente de tecnologia, tem o gerente de projetos e eu com o gerente de inovação. Como isso envolve muito gerente de marketing também, que é quem cuida do sócio-torcedor, então eles também estão plugados nisso. Uhum. Mas assim, a gente construiu o setor em si de tecnologia primeiro, né? E aí é muito importante falar isso. A gente precisa construir uma base de dados. Se você não tiver uma base de dados integrada, dados limpos, que você possa, né, trabalhar isso, vai ser muito difícil. Você pode trazer a inteligência artificial para te ajudar, mas não vai ficar tão boa se você não tiver isso tudo já estruturado. Perfeito. O primeiro ponto é isso. Então, a gente trabalhou nisso. Vamos estruturar a base de dados, limpar o que a gente tinha, porque como eu comentei lá, a gente tinha BH escrito, Belo Horizonte escrito de 13 formas diferentes. Isso dificultava muito. Então, a gente limpou essa base, trabalhou em conjunto, nós do lado de tecnologia, e depois a gente levou, trouxemos a inteligência artificial para apoiá-los, né, o gerente de marketing, a parte de comércio, a parte comercial, e aí eles trabalham a parte de comunicação mais e como que eles querem atingir esses perfis. Legal. Né? Então, Muito é um bom. trabalho em conjunto e, claro, sempre com alguém focado na inteligência de dados e tentar estruturar essas campanhas, tentar, às vezes, ver alguns gaps, algumas coisas que, às vezes, não está a olho nu nos dashboards, né? Às vezes, a gente tem que parar e também entender as oportunidades que podem surgir dali. Maravilhoso. Débora, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que eu acho que duraria muito tempo, mas para finalizar, tem muitas pessoas que não puderam vir aqui hoje no evento por algum motivo, mas que estão acompanhando a gente através desse nosso podcast. Qual dica de ouro você daria para essa pessoa que está nos acompanhando sobre hype, tendências? Tá. Eu gosto de dizer sempre assim, a gente não pode, o hype, até foi uma das frases que eu usei, né? O hype, ele abre a porta para você inovar ou gerar oportunidade, mas é a inovação que sustenta a casa. Porque a inovação é você gerar valor.
É você melhorar, criar, solucionar algum problema, gerando valor para alguém. Então é sempre sobre pessoas, tendo isso em foco, tendo isso em mente, que não importa o hype, não importa a ferramenta, importa as pessoas e o motivo do porquê você vai se conectar a elas, né. Acho que esse é o ponto principal, entendendo o comportamento, buscando se informar sobre tendências, sobre pesquisas de mercado que saem todo ano. Olha as pesquisas de mercado ano passado mesmo, o que já saiu agora, e caminhando, estudando, olhando para outros mercados, né, eu nunca fico só no futebol, eu sempre olho para o que basquete, o vôlei, o surf, negócios, grandes empresas de todas as áreas, agro, enfim, a gente sempre olha para o que todo mundo está fazendo, para a gente entender, porque às vezes o hype está num setor e daqui a pouco ele vai bater na minha porta, e eu preciso estar preparada para isso. Então, acho que é isso, acho que preparo do seu time, das suas convicções, do seu contexto, vai ajudar muito a saber se é hype ou se é realmente uma transformação. Muito bom, senhoras e senhores. Débora Saldanha, Head de Inovação É do isso aí. Clube Atlético Mineiro. Continue acompanhando nossos conteúdos aqui do Ecotic Nova. Um abraço.